Nós estamos no Agosto Lilás. A conversa no Você Hoje, ela exige atenção, né? E quero que você participe comigo, porque esse mês traz a possibilidade maior de conscientizar sobre a violência contra as mulheres. Quantas de nós, né, já sofreram ou alguma amiga passou por isso, algum tipo de abuso? Há muito tempo que não dá mais para a gente aceitar esse tipo de situação, né? Mas infelizmente as histórias vão se repetindo, as personagens mudam, mas o trama, o enredo é sempre o mesmo, né? E aí eu quero abrir o programa, essa conversa que a gente vai ter, com algumas imagens, elas são fortes, mas a gente precisa mostrar para poder trazer essa conscientização e para trazer esse rompimento do silêncio. Os dois últimos casos que nós tivemos no país. Esse que você está vendo aí é um fisiculturista que não aceitou o fim do relacionamento e durante 30 minutos espancou a namorada. Ela veio a público, ela quis falar, né? Você acompanhou nos nossos telejornais, porque simplesmente disse não para ele. E ele, no seu porte troglodita, fez o que fez com o rosto dessa moça que você está vendo aí agora, né? E nós tivemos também uma outra história, que é dessa mulher que foi morta em Guarulhos, São Paulo, pelo companheiro de poucos meses de relacionamento. Ela também disse não a ele, porque percebeu sinais de violência. Ele a matou. Esse caso que vocês estão vendo aí, e acompanharam nos nossos jornais também, em Guarulhos, e o caso do fisiculturista em Itajubá, Minas Gerais. Então essas histórias, elas vão permeando o nosso cotidiano e a gente diz, não dá mais não, gente. Aliás, essa expressão a gente tem dito há muito tempo, porque são agressões que não cessam de jeito nenhum e agressões de todos os tipos, né? São histórias que vão se repetindo, a nossa indignação vai sendo abastecida por mais casos e mais casos e eu vou trazer aqui, eu acho que até muitas vezes o descaso, infelizmente. E a gente percebe a necessidade cada vez mais de conversar, alertar, denunciar, eu vou repetir esses verbos. Aí eu convidei para um café, eu estou recebendo aqui hoje duas profissionais muito competentes que estão aqui para conversar conosco, a Bruna Ferreira, que é advogada na área criminalista, e a psicóloga Marisa Elias, as duas aceitaram o convite para falar. E aí para essa conversa, que você também pode participar pelo 99897.000, porque é importante, a gente trouxe até um cafezinho para ver se dá uma amenizada. Eu li uma frase hoje, fazendo pesquisa para a nossa conversa, que diz assim, que que nenhuma mulher deve sentir medo. E hoje as mulheres estão apavoradas, não estão? Estão. E não deveria, mas ela precisa sentir medo, porque se ela não sente medo, ela acaba se colocando em situações de risco por causa dessas histórias que a gente viu agora. Porque, infelizmente, o fato de ser mulher, né, na sociedade atual ainda nos coloca em situação de muita vulnerabilidade, onde a gente fica exposta a violências que não são justas, que não são corretas, nunca é, né? E permite que as pessoas façam coisas que são inacreditáveis. Né? Pensar que uma mulher pode ser julgada pela roupa que ela veste, ou ela pode ser julgada pela escolha que ela faz, ou pelo não que ela diz. E ainda assim, ocorrem perguntas quando ocorre esse tipo de violência, né? Mas o que ela fez? Nossa, a gente escuta muito isso, que é um absurdo, né? Sim. E aí a lei protege? Amanhã a gente completa 19 anos da Lei Maria da Penha, né, Bruna? Isso, exatamente. 19 anos da Lei Maria da Penha e eu falo que são avanços diários. Então, assim, a lei, para ela ser efetiva, tem todo um bastidor. Ela precisa ali da mulher ter a coragem para denunciar, ela precisa da rede de proteção para acolher também essa mulher e também quebrar estereótipos, né? Igual, por exemplo, nessa situação assim que nós trouxemos aqui agora, da mulher sentir medo de colocar em situações de vulnerabilidade, de quebrar padrões, né, que foram colocados ao longo da gente ali, enquanto mulher, de que a gente tem que o tamanho da nossa roupa ali em determinado momento não é legal, então às vezes a gente tem os próprios estereótipos dentro da gente e isso também tem que romper. Então eu falo que são práticas diárias, até pra gente também sair desse estereótipo. A gente está conversando aqui, eu acho que a gente está rompendo, né? O silêncio, conversando de forma clara e aberta.
E o que aconteceu, assim, que a gente percebe tantos relacionamentos que chegam nesse nível que a gente viu, Marisa? Você que trabalha com isso há muito tempo, né? Eu acho que nós vivemos uma transição na sociedade muito importante, que nessa passagem de século, né, século XX para século XXI, houveram muitas mudanças no comportamento, nos acessos, a tudo que diz respeito às relações de gênero. Então, se as nossas avós, a mulher do século XX, ela foi preparada para o casamento, e inclusive para um casamento onde ela era submissa, ela deveria obedecer ao marido, a mulher do século XXI, ela já compreende que ela não precisa mais desse tipo de relacionamento para estar no mundo. Então, ela começa a romper com isso. Eu não gosto muito do termo empoderar, né? Mas eu acho que é se fortalecer. Ela começa a se fortalecer, percebendo que ela não precisa de um parceiro para ela se sentir bem, que ela precisa de ter profissão, que ela pode ter escolhas, que ela pode fazer várias coisas. E isso não está sendo acompanhado ao mesmo tempo de uma mudança de pensamento no mundo masculino. Então, existe ainda eu penso, uma certa resistência no mundo masculino em acompanhar esse processo. E à medida em que ela vai se tornando mais autônoma, mais dona de si, e ela também denuncia mais, ela fala mais, vem a lei que protege, vem uma série de elementos que vão mudando, né? Mais acesso à escola, ao estudo. Esses homens que permanecem presos nesse modelo patriarcal, machista, eles não suportam isso porque eles não sabem o que fazer com essa mulher. E aí, como que eles se colocam no mundo? Como eles também não foram educados, ensinados a demonstrar o que eles sentem de outra forma que não seja pela violência, porque se a gente pensar que muito se educa, muitos os meninos, né, naquela história, menino não chora, se educava, né, espero que não se eduque mais assim. Menino não chora, menino levanta a cabeça, se te bater você devolve, né, não seja fraco, não seja menininha. Pois é. Porque aí associa, né, menina é frágil, menino é forte, e aí como eles não foram ensinados a falar, a expressar, a conversar, quando eles são frustrados, vem a violência como forma, né? Eu estava lendo, Bruna e Marisa e o pessoal que está acompanhando, que esse ano a gente deve fechar, são perspectivas, né? Assim, que a gente deve fechar com mais de 800 mil medidas protetivas. Houve um aumento significativo nos últimos anos pelo pedido de medida protetiva. Isso é porque estamos rompendo o silêncio, a mulher está pedindo ajuda e está cobrando essa ajuda que lhe cabe? Sim, o aumento, né, de solicitação de medida protetiva diz respeito ao conhecimento também. Hoje em dia, o conhecimento está pela rede social, os jornais comunicando isso. Então, a partir do momento que aquela mulher ela tem um conhecimento, ela sabe primeiro tipo, o que é violência doméstica, ela já começa a perceber quais são os canais de denúncia, ela começa a se fortalecer. Então, eu sempre falo que o conhecimento, ele transforma, ele liberta, né? Justamente isso, porque a mulher hoje, ela já começa a perceber os canais de denúncia e ela percebe que ela não precisa ficar nessa situação tóxica, que ela vai conseguir ali sair disso. Então, às vezes, aquela mulher tem até uma dependência financeira, mas aos poucos ela vai se organizando, ela tem aquela consciência e fala, agora eu não quero mais, ela consegue ter meios para sair daquela relação. Então, a solicitação de medida protetiva, um dos parâmetros, né, de aumento é justamente isso, é o conhecimento, é de saber quais são os seus direitos, né? E ela tem essa rede de apoio hoje? Nós temos no país essa estrutura para garantir que ela possa sair e possa se fortalecer com o emprego. Eu sei que em alguns estados a gente tem inclusive programas para que essas mulheres possam se qualificar e capacitar para poder ir para o mercado de trabalho e falar, olha, eu tenho a minha independência aqui, né? A gente tem esse apoio de fato? Existem vários programas oferecidos pela prefeitura, pelo governo municipal, pelo governo estadual e também pelo governo federal. Mesmo dentro da universidade, né, que é onde eu estou, a gente tem várias formas de inserção de mulheres em condição de vulnerabilidade, programas específicos, né, de cursos, com bolsa, auxílio, são formas. Não é o que resolve, né, ainda, mas são estratégias que começam a fomentar.
talvez a gente tenha as ONGs também, né, que vão criando espaço e levando essas mulheres para esses lugares onde elas podem ser acolhidas, onde elas podem ser cuidadas. Existe uma rede. Eu penso que talvez falte ainda uma articulação melhor dessa rede, né? Talvez o Conselho da Mulher que se organize melhor sobre isso, não sei bem as questões políticas da coisa, mas é um processo que existem eu sei que existem muitos lugares, né, pipocados aí na cidade, tentando fazer isso. Mas a gente talvez precise articular isso melhor, porque eu acho que a educação é o melhor caminho para, né, conduzir esse processo e para que ela se sinta. Quando você estava falando, eu fiquei me lembrando de várias alunas, né, que chegam, mulheres que chegam para estudar, para fazer um curso técnico, por exemplo, com 40, 50 anos, depois que elas tiveram o trabalho de cuidar dos filhos. Cuidaram dos filhos, agora eu estou me dando a chance de ter uma vida. E depois que elas começam a fazer isso, elas começam também a questionar as outras coisas na vida dela. É que você ganha discernimento. Sim, começa a fazer discernimento e aí a gente escuta também, né? Rompimentos, porque é preciso que o outro parceiro acompanhe essa mulher que está em crescimento. Cresça junto, né? Se ele não cresce junto, vai ter conflito, né? vai ter. Quais são os canais de denúncia? Hoje, quais são? É 180? 180, né? E também, se naquela cidade não tiver a delegacia de atendimento à mulher 24 horas, porque hoje nós temos uma lei para que a delegacia funcione 24 horas, mas não é em toda cidade que existe aplicação, né? Até por conta de quantidade de funcionários, enfim. Mas é só a mulher se dirigir também a uma delegacia comum, a uma base comunitária lá da Polícia Militar, para ela conseguir fazer a sua denúncia e será amparada também. E um ponto importante é que a gente está abordando essa questão de como denunciar, é muito sobre essa questão que às vezes a mulher fala assim, mas eu vejo na televisão a medida protetiva que foi violada, né? Por que eu vou na delegacia denunciar? Mas é por meio da denúncia que a gente vai ter um mapeamento de dados. Então, por exemplo, para a rede ter essa articulação, né, precisa de dados. Então, naquela região, quais são o número, né? A gente vai trabalhar gráficos. Então, qual que é a renda daquela mulher? Qual que é o perfil daquela mulher? Porque vai ser com base nas denúncias que vai começar o mapeamento. É importante, tá vendo? Por isso essa conversa hoje no Você. Vai lá, pega sua água, pega seu chá, faz seu café, compartilha aí as nossas redes, né, para que mais pessoas possam assistir essa conversa que eu tenho hoje com a Marisa Elias e também com a Bruna, as duas conosco, e você pode, inclusive, demandá-las assim como eu estou conversando com elas, tá? Eu volto já já. O Agosto Lilás, que nós estamos discutindo hoje no Você, traz a necessidade de enfrentar a violência doméstica. No ano passado, 1.492 mulheres foram assassinadas pelo companheiro ou pelo ex. E muitas delas tinham a medida protetiva. E a gente se assusta, mas a Bruna vai explicar. Esses números que eu trouxe são do Anuário da Segurança, né? E a gente abre espaço para, mais uma vez, alertar, informar e reforçar a importância de denunciar. Vou apresentar mais uma vez as nossas convidadas, a Marisa Elias, que é psicóloga, e a advogada criminalista, a Bruna Ferreira, que estão aqui conosco. E aí a gente assusta, porque praticamente todas tinham a medida protetiva, né? E o pessoal pergunta, mas por quê? E aí muitas mulheres falam, meu Deus, aí se eu pedir, será que isso também vai acontecer? São pensamentos que passam, não é, Bruna? Exatamente, são pensamentos que passam, realmente acontece. Então, às vezes tem a medida protetiva deferida, mas o homem vai lá e assassina a mulher. O homem vai lá e descumpre a medida protetiva. Porém, também existem realidades que a medida protetiva foi essencial para a vida daquela mulher, para ela poder reconstituir, para ela poder mudar aquela realidade em que ela vivia. Então, assim, não dá também para a gente basear somente nas tragédias, né? Obviamente, nós precisamos ter essa consciência também, buscar apoio, mas também é importante a gente ver que aquela medida protetiva, em vários casos, serviu, assim, como um alívio, como uma sensação de realmente, assim, eu vou me reconstruir, eu vou me reposicionar, então assim, eu vou viver novamente, né? Então assim, de trazer uma luz para aquela mulher. Então assim, realmente existem essas situações de descumprimento, mas a gente precisa ter essa conscientização que é importante denunciar, né? Até para se criar aquilo que vocês disseram, essa articulação para que esse homem de fato seja punido. Aí vem uma outra questão, eu vou trazer aqui os comentários das amigas também, que é o seguinte, muitas mulheres às vezes aguentam por muito tempo as agressões, sejam psicológicas,
a violência patrimonial, a violência física. E muita gente ainda julga, né, Marisa? Julga. Para chegar na violência física, houve um processo. Né? A violência não começou do nada. Então, houveram várias situações anteriores pelas quais essa mulher passou, provavelmente, e ela foi relevando. Porque aí foi ensinada, o parente vem e fala assim, não, mas ele é um bom pai, ou ele é um bom companheiro, ou ele te sustenta, ele tem um bom trabalho, vai dando justificativas que não são justificativas, e ela vai se sentindo incapaz de tomar essa decisão. Como que eu vou fazer com os meus filhos? Como que eu vou fazer com isso? E aí ela vai suportando. Né? E os limites que a gente tem, eles vão se estendendo porque a gente começa a se acostumar com a dor. E começa a naturalizar a dor. Achar que aquilo é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, o casamento é assim mesmo. Minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, o casamento é o fim de todas. Olha que frase pesada, né? Porque de uma mulher que nasceu em 1927, 1930, e que cresceu com esse pensamento e que transmitiu isso, né? E ainda hoje isso é transmitido. Nós temos um modelo de relacionamento, de casamento, que é do século XIX. E ainda sustentamos esses papéis. Então, essa mulher fica presa nessa história. Ela se casou, em geral, a gente se casa pensando que é para sempre. E quer ser para sempre. E aí a pessoa faz uma violência, depois pede uma desculpa, depois vem com um agrado, vem com uma coisa, mas não tem reflexão sobre mudança. E aí ela vai tolerando, né? Tolerando até chegar ao ponto que as coisas impossíveis. Eu acho que a gente está no século XXI, estamos precisando de educação emocional, assim, né? E relacional também, né? Deixa eu trazer algumas considerações aqui. Bruna, tem uma amiga nossa, a Cris, ela falou assim, Mônica, parece que as leis no nosso país estão virando piada. É sério isso, né? Porque a gente precisa acreditar na justiça. Aí ela questiona em relação ao seguinte, o cara agride, aí passa por audiência e aí depois ele é solto. O que acontece? Para acontecer a soltura em audiência, gente, vai depender de vários fatores. Às vezes a pessoa é primária, vai trabalhar, tem endereço fixo e dependendo daquela situação, acontece a soltura daquela pessoa. Mas eu volto a dizer, a gente precisa denunciar e pegar essas experiências depois para solicitar medida protetiva junto sempre com documentos. Porque aqui também não adianta a gente falar sobre medida protetiva e a gente também não falar sobre documentos que a mulher pode juntar para solicitar a medida protetiva. Por quê? Não tem prazo de validade a medida protetiva. Na lei Maria da Penha não fala quanto tempo que a medida protetiva dura. Então tem casos que o juiz vai fixar por 3 meses, dependendo 3 anos. Olha que 3 meses para 3 anos é um lapso temporal muito grande. Mas qual vai ser ali o enredo da situação? Cada história é uma história. Por isso que você precisa de juntar documentos realmente comprovando a importância daquela medida protetiva, para aquele homem realmente ficar longe da mulher. Então, assim, cada caso é um caso, existe sim essa soltura, essas liberdades concedidas em audiência, mas a gente precisa também verificar como que isso também está sendo feito. Então, a mulher ela pode procurar a Defensoria Pública também para buscar apoio jurídico, ela pode buscar ONGs, ela pode também buscar um advogado particular para verificar e entender como que é aquela situação. E a gente precisa... Desculpa, você ia falar, né? Não, eu fiquei pensando aqui que a gente ela não pode desistir porque ela não se sente contemplada pela justiça. Né? Porque se ela desiste, não vai fazer nada com ele mesmo, vou continuar com ele na situação de violência, né? Isso aqui não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nem sempre será no prazo ou no tempo que ela deseja ou que ela precisa. E aí buscar outras formas de se proteger, mas não desistir de si mesma, né? Numa relação ou numa história, porque o outro está pressionando, está ameaçando. A gente tem a lei, a gente tem essa estrutura de apoio para acolher essa mulher, né? E a gente precisa também, na opinião de vocês, capacitar os profissionais que vão receber essa mulher, os seus filhos também. Isso é importantíssimo para a gente acabar com essas estatísticas tão tristes. Sem dúvida. Sem dúvida, porque nós temos muitos preconceitos ainda. E ainda se julga muito a mulher. Porque é essa frase, né? As mulheres às vezes aguentam muito tempo, como se fosse culpa dela. E não é uma questão individual. Então, por que eu não digo? Por que esse homem persiste na violência por tanto tempo? Por que ele não para? Mas eu vou logo dizer por que ela não toma iniciativa. Porque ela está presa.
Ela está presa em amarras que às vezes não são materiais, mas elas são amarras emocionais, muito difíceis de serem tiradas. E se a gente julga o que ela fez, a falta de decisão, a dificuldade de sair, a gente tira dela, inclusive, a segurança de procurar na segunda vez, na terceira vez, porque às vezes vai ser na quarta, na quinta, que ela pode desistir várias vezes, mas ela precisa ter espaço para onde procurar ajuda, inclusive das pessoas próximas, né, dos amigos, de gente que acolhe, porque às vezes a gente pode receber um amigo e falar assim, não, tô aqui. Quando você der conta, eu tô com você. Tô com você. Tem um amigo nosso lá de Uberaba, o Ale, depois de denunciado, o agressor tem lá a ficha, não tem? Pois é. Aí ele falou assim, por acaso, é uma curiosidade dele, por acaso é fácil para uma mulher consultar o nada consta de um possível pretendente namorado? E se o agressor mudar para outro estado no país, a ficha dele continua, né? A ficha vai continuar, só que dependendo da situação vai correr em segredo de justiça. Então, geralmente, crimes contra a dignidade sexual, enfim, são situações que correm em segredo de justiça. Então, às vezes, você vai até conseguir identificar, né, que existe um processo criminal no nome daquela pessoa, mas você não vai ter acesso à íntegra. Mas, por exemplo, vai ter ali medida protetiva, vai ter ali alguma informação para você já ficar de alerta. Mas talvez a íntegra daquele processo inteiro você não vai conseguir acessar porque é segredo de justiça. Eu quero, inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar sobre esses sinais. Como é que a gente pode identificar? E principalmente para você ajudar alguém que vem desabafar com você ou você escuta, porque nós todos da sociedade temos que participar. Eu li aqui uma amiga nossa, claro que eu vou proteger o nome dela, durante 9 anos ela passou por violência doméstica. E o impacto emocional foi assim, o estrago foi, sabe, desproporcional para ela e para a filha. E aí como se recuperar disso, né, Marisa? É o tempo, né? É o tempo e, é claro, acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque às vezes precisa de um apoio, de uma medicação para ajudar, inclusive, a suportar as crises de ansiedade que podem vir, né? Sintomas de depressão ou outras situações. Então, acompanhamento e apoio também da rede de apoio familiar, se houver amigos que possam acolher, pessoas que possam estar juntos para que ela possa se recompor. Porque é destroçar mesmo, né? A expressão que você usou antes. Né? A pessoa é destroçada, porque são sonhos, são projetos de vida, são ideais que ela colocou nessa relação, que ela colocou nessa pessoa e que ela precisa refazer, reconstruir toda a sua vida. Então, o primeiro processo vai ser ela parar de se culpar. Porque ela não tem culpa, né? É isso, ela não tem culpa, porque pensar, até que pela frase, né? Ela viveu 9 anos com isso, ela já está se culpando quando ela fala isso, eu suportei 9 anos, né? Ai, por que eu fiquei tanto tempo? Em geral, quando a gente descobre alguma coisa, uma mudança, ou percebe que cometeu uma situação que poderia ser diferente, a gente fala, ai, por que eu não fiz isso antes? Mas eu só consegui fazer aquilo pelo processo que eu passei. Então, infelizmente, ela precisou desses 9 anos para dar conta dessa situação. E a filha, e os filhos também sentem muito, né? E os filhos também vão precisar, porque senão isso se torna padrão de relacionamento. Vou fazer uma pausa com a Marisa Elias e com a Bruna Ferreira, tá? Tem mais comentários aqui. Muito obrigada por você deixar a sua opinião, trazer a sua dúvida. Você quer isso, a gente quer esclarecer. Tá bom? Eu já volto com vocês aqui, viu, meninas? Fiquem à vontade. A gente tem um bolinho aqui, pão de queijo. Fiquem à vontade, se sintam em casa, tá bom? Nós estamos conversando hoje sobre o Agosto Lilás e eu preciso trazer uma informação de que feminicídio, infelizmente, bateu recorde no ano passado. Mulheres assassinadas pelo mesmo enredo. Os homens não aceitam o fim do relacionamento, acham que elas estão traindo, crise de ciúmes, e a gente precisa conversar sobre isso. Apresento mais uma vez as minhas convidadas, a Marisa Elias, que é psicóloga, e a Bruna Ferreira, que é advogada. E claro que a gente sempre gosta de conversar com vocês que estão aí na nossa rotina, e nós temos algumas dúvidas que eu vou trazer agora. A primeira delas é da estudante Jamile. Queria saber como é que a gente poderia dar um auxílio ou ser um suporte para alguma mulher que foi violentada. Jamile, muito obrigada. Uma excelente pergunta. O que ela pode fazer? Eu gosto de uma frase do Rubem Alves que ele fala assim: existem muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Oferecer uma escuta sem julgar,
uma escuta paciente, uma escuta calorosa, que acolha essa mulher, que acolha a pessoa que está passando pela violência, que pode ser uma jovem como ela também, né? Sim. E a partir disso, perguntar o que eu posso fazer para te ajudar. E aí seguir os passos que ela determinar, que ela decidir, até onde ela dá conta. Acompanhar ela na delegacia, se for o caso, acompanhar ela no advogado, procurar uma ajuda no hospital ou numa instituição que houver, ou qualquer circunstância possível, estar junto. Né? Acho que estar junto e oferecer essa escuta sem fazer julgamento. Adorei essa citação do Rubem Alves. Que tipos de violência a lei tipifica? Hoje a Lei Maria da Penha tem 5 formas de violência. A violência física é aquele soco na cara, mas não precisa deixar marcas, tá, gente? A partir do momento que já deu aquele empurrão, aquela sanfonada, já é caracterizada a violência física. Tem a violência psicológica, humilhação constante, manipulação, frases que tentam anular quem você é. O tempo inteiro ali colocando a mulher para baixo, você não é nada sem mim, se você me largar, vou acabar com a sua vida, essas frases nesse sentido. Também, por exemplo, aquelas frases assim, ninguém vai acreditar em você, sabe? Então, sim, isso é violência psicológica. A violência sexual, por exemplo, o estupro, aquela relação sexual não consentida. Então, por exemplo, hoje a gente fala de estupro marital, que o estupro marital é no casamento. Isso acontece, né? Porque você casou, que você é obrigada a manter uma relação sexual. Então, a partir do não, ali já é um estupro, né? O homem não deixar a mulher usar método contraceptivo. Isso é... A lei também? Sim, isso é violência sexual, tá lá na Lei Maria da Penha. E ela pode procurar justiça? Sim, porque isso a gente fala sobre direitos reprodutivos. Então, o fato da mulher não querer engravidar e o homem proibir isso, é considerado uma violência sexual. O patrimonial é a retenção de todo o dinheiro ali daquela mulher. A mulher pode até trabalhar, a gente está falando de independência, né? A mulher pode até trabalhar, mas ela não tem um controle nenhum do dinheiro dela. Porque na hora que ela recebe, quem vai ter o dinheiro, acesso, é o marido, por exemplo, né? E a violência moral é falando sobre injúria, difamação, né, calúnia, que são crimes ali contra a honra. Muito bem, a Bruna explicando aqui pra gente. Deixa eu trazer mais uma dúvida agora da Maria Vitória. Eu queria saber, assim, a gente vê uma situação, assim, de violência contra a mulher. Queria saber, tipo assim, qual que deveria ser a abordagem, né? Porque, assim, às vezes a gente quer ir lá e intrometer, mas às vezes tem um risco, principalmente no meu caso, que eu sou mulher também. Então, assim, às vezes não tem uma força para confrontar um homem. Ou, tipo assim, o que seria melhor? Ligar para alguém? Chamar mais gente para ajudar? O que seria a melhor abordagem nesse caso? Maria Vitória, muito obrigada também, porque às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. O que fazer? Eu acho que também precisa se proteger, né? Claro que você não entra no meio de uma discussão ou de uma briga sem estudar um pouco o ambiente ou entender, né? Se for eu penso numa situação que está acontecendo ali de agressão física, buscar ajuda. Chamar a polícia e buscar recursos que houverem ali de outras pessoas para a intervenção. Do ponto de vista emocional, e aí a intervenção talvez seja muito mais no contato individual com essa pessoa, né, e conversar com ela e tentar tirar da situação ali que, se for possível, né, se houver uma forma. Mas sozinho a gente nunca deve tentar entrar numa situação onde estiver havendo alguma violência ou agressão, né? Sempre buscar outras pessoas, inclusive para produzir provas, né? Eu penso. Exato. Gente que filma, porque hoje isso aqui na mão a gente vai filmando e isso é documento. Exatamente, isso é documento. Então, por exemplo, se você estiver em um ambiente de casa noturna, que tem envolvimento ali com álcool, não entra na briga assim, porque você não sabe também se aquela pessoa está armada, você não conhece aquela situação. Então, busca ajuda e deixa a própria segurança daquele ambiente tomar as medidas necessárias. Então, assim, tenha cautela quanto a isso. E hoje nós temos uma lei, que é o Protocolo Não é Não, que fala sobre casas noturnas. Elas têm responsabilidade sobre isso. Então, se acontecer alguma coisa nisso, o estabelecimento precisa guardar aquelas filmagens, então, assim, por 30 dias, senão ele é responsabilizado também. Aí cabe multa, advertência, enfim. Mas é importante também você ter esse cuidado. Olha, está acontecendo uma briga, uma agressão, alguma coisa nesse sentido?
onde você está, qual que é o ambiente. Porque se as pessoas já estão alcoolizadas, dali já não vai ter nenhum proveito. E aí você também vai colocar a sua segurança em risco. Mas também a gente não pode levar aquela questão, aquela frase, né? Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia. Mas você ter cautela, você analisar o ambiente que você se encontra para ver qual é o meio necessário. Se for o caso, já liga para a polícia ali, já vai filmando e coloca à disposição daquela mulher. Se ela vai tomar a iniciativa de denunciar, enfim, mas você fez a sua parte. Marisa, a gente está com o nosso tempo terminando. O que fazer para sequelas emocionais tão profundas? O Nua Vidas atende? O que procurar para diminuir essa ferida? O Nua Vidas não consegue fazer acompanhamento psicológico a longo prazo, né? Buscar a rede, se for possível, né? Se não tiver condições de arcar com um acompanhamento psicológico. Mas nós temos aí também algumas instituições dentro da cidade que fazem, né? O SOS Mulher Família e outras instituições que também têm atendimento psicológico. Buscar redes de apoio, outras mulheres que também passaram pela mesma situação, porque uma apoia a outra. As sequelas não vão se resolver a curto prazo, entender isso. Se dar tempo para cicatrizar isso. É uma ferida que vai demorar um pouco. A gente começou a conversa em agosto, né? E eu contei com a ajuda dessas duas queridas, a Bruna Ferreira, que é advogada, Marisa Elias, né, que é psicóloga, e que trouxe diante dessa realidade muita clareza para a gente. Claro que nós vamos voltar a conversar e conto muito com vocês. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. E muito obrigada a vocês também que participaram.